Vamos a 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Nesses minutos que nos sobram, eu queria falar sobre o desafio de ser mãe num tempo de escassez. Eu acho que nunca foi tão difícil ser mãe, ou pai, né? Pais, num tempo como de hoje. Por quê? Há um texto em Provérbios capítulo 22, não é lá que você vai aí mesmo em 2 Reis capítulo 6, que a gente conhece de cor. Ensina o caminho à criança no qual ele deve andar, e até quando envelhecer, o que diz o texto? Não se desviará dele. A promessa está no final, não se desviará dele. Mas a ordem está no início, ensina. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então veja, se lá atrás o Senhor, pela boca do sábio, já dizia, ensina um caminho, no qual ele deve andar, se precisa ser ensinado, é porque é possível que nós nos percamos do caminho. Então ensina um caminho porque o seu filho pode se perder. Então, sobretudo, o que o livro de Provérbios diz quando diz ensina o caminho à criança no qual ele deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, a lição principal desse versículo é: filhos se perdem. A realidade de perdermos os nossos filhos é grande. Então ensina para que ele não se desvie, porque se não ensinar, se desvia mesmo. Se não ensinar, se perde mesmo. Ora, é só a gente abrir o jornal, irmão. Abra o jornal. Ligue a televisão e leia os jornais. Abra a janela e olhe para fora. Faça uma visita à cadeia e você vai ver se tem algum velho preso. Tem 1 ou 2, não entra em estatística. Porque quem se perde nem envelhecer envelhece. Há um outro texto na Bíblia que diz: honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Diga. Para que se prolongue o quê? Nunca se morreu tão cedo como hoje. Por quê? Nunca se desonrou tanto pai e mãe. Então a relação do filho com a mãe é sagrada. E não é só sagrada, é humana. Dela depende a qualidade de vida de cada um de nós. Não há mãe que nunca tenha sido filho, não há pai que nunca tenha sido filho. Então, tudo na vida, ou a qualidade de vida ou a não qualidade, tem a ver com a nossa relação com mãe. Então isso não é brincadeira. Mas como a gente não tem mais, na nossa geração, ensino sobre família, sobre vida em sociedade, hoje não tem mais estudo de moral e cívica, por exemplo. Né? Hoje a gente não tem mais Organização Social e Política do Brasil, SPB. Hoje a gente não canta mais o hino nacional na escola, hino à bandeira. Existe hino à bandeira ainda? Nossos filhos nem sabem se isso existe. A gente não tem mais ensino sobre família, sobre ética. Ética, o que é ética? Educação moral, não existe isso. A gente gera os filhos como um animal que prenha o pare e a gente joga na vida, seja o que Deus quiser. A gente joga na escola e seja o que Deus quiser. E a gente imagina que a escola basta. Não basta. Leia o jornal, ligue a televisão e caminhe na rua, você vai ver. Quantos aqui já foram assaltados? Levante a mão bem alta. 90%. Quem não foi, nunca será, se Deus quiser, em nome de Jesus. Né? Agora, responda para si, quem te assaltou, foi um velho ou foi um moleque? Moleque. Sempre moleque. Sempre. Por que nós vivemos esse estado de coisa? Porque a mãe... Naquela época, quando o autor de Provérbios ensina o caminho, porque a gente pode perder nossos filhos, era um tempo onde já se perdia filhos. Agora, hoje, existem muitos outros caminhos e muito mais caminhos nos quais nossos filhos podem se perder do que naquela época. Não precisa ir lá em Salomão, não. Vamos aqui na minha geração, na minha adolescência. Você tem 44 como eu. A gente era adolescente.
E a gente ia sexta-feira à noite, vai fazer o que hoje? Para onde que a gente podia ir? Tinha shopping igual tem hoje? Não tinha shopping. Tinha lan house, computador, internet. Não tinha. A gente vai se perder aonde? Tinha o quê? Tinha um bailezinho aqui, um bailezinho ali. Mas o baile era para aquele tipo de gente como a gente que brincava de pera, uva, maçã, salada mista ou morango. Lembra disso? Pera era o quê? Uma pera de mão. Uva era um abraço. Maçã, o que era? É um beijinho no rosto. Pera, uva, maçã. Salada mista era o quê? Um beijinho na boca, um estalinho. Pera, uva, maçã, salada mista. Aí quem era mais ousado, uma geração mais ousada, tinha morango. Era um beijo de língua. Pô, aí era um... O cara tirava morango, nossa, era glória, acertou na loteria. Meu Deus, vou dar um beijo de língua nela. Tal. Eu me lembro, eu tenho trauma até hoje, eu era muito feio. Quer dizer, eu ainda sou, mas melhorei um bocadinho. Aí, a gente brincando disso, eu lembrava, bloco 23, apartamento 407 da Avenida Jeremias Dantas, Jacarepaguá, onde eu fui criado. Aí a gente estava ali no térreo do bloco 23, brincando de pera, uva, maçã, salada mista. Aí eu tirei morango com a menina mais bonita. Ela se recusou a me beijar, que eu era muito feio. Aí você vê, cresci traumatizado a dessa, né? Como é que essas coisas... Olha a simplicidade. Nós na adolescência, fabricávamos nossos brinquedos. Quem aqui já brincou de dinheiro com maço de cigarro? Os velhos todos, Jurássicos, Fósfero, né? A gente fabricava nosso dinheiro. Peão, finca, búlica. Nosso trabalho era com o corpo, a gente brincava, a gente produzia. A gente tinha mais saúde, a gente tomava banho de chuva, né? A gente acampava no mato, a gente não precisava tomar vitamina, a gente ficava com o pé no chão. Hoje não pode mais nada. Tira esse pé do chão, ele está na descalço, não pode fazer nada. A gente virava na lama, jogava futebol, chovia, a gente ia para o campo brincar de porco jogador de futebol. Aí voltava todo enlameado e não ficava doente. Naquela época a gente não podia tomar leite e chupa-manga. Menina, com chupa-manga você tomou leite. Lembra disso? Hoje a gente faz suco de manga com leite. Era muito legal. A gente viveu, né? A gente não ficou sentado na frente do computador, com um botãozinho jogando futebol. Tá lá, jogando futebol, que legal. Não, a gente jogava futebol, né? A gente fabricava o nosso troféu. A gente, era muito legal, era bacana. Hoje também é legal, mas jovens me perdoem, não dá para comparar não. Em compensação, nós não tínhamos muita opção para nos perdermos, embora nós nos perdêssemos. Hoje há muita opção. Hoje o nosso filho... Você viu uma chamada do Fantástico, vai dar hoje à noite? Meninos de 8 a 10 anos, brincando de vale tudo numa cidade do interior, acho que do Paraná. De se ensanguentar. De se ensanguentar. 8 anos. As crianças parece que já nascem deformadas. A criança boa hoje é quem gera dor. A gente admira os perversos, os maus. Porque quem é bonzinho é otário. Quem não fuma, quem não cheira é ultrapassado, quadrado, careta. Então nós vivemos uma inversão de valores horrível. E pior que a Bíblia diz, maldito aquele que ao bem chama mal e ao mal chama bem. Então há maldição quando a gente vive a inversão de valores. Só que a gente não lê a Bíblia, não sabe disso. A gente inverteu valores, além de sermos vítimas dos valores invertidos, ainda vivemos debaixo de maldição. Agora, tudo isso acontece aonde? Na Bíblia, na família. Hoje é muito fácil perdermos nossos filhos. Eu tenho muito pouco contato com a palavra medo. E eu lamento, eu queria ter mais medo na vida. Eu sou daquele tipo de gente que quando a pessoa assalta, eu não tenho medo. Meu senso de defesa é sempre de reação. De achar que eu posso sobrepujar. Isso é horrível, isso é uma desgraça. Você trafega na madrugada e você não tem medo de ser assaltado. Você está diante de uma ameaça de verdade e você não sente medo.
Isso é horrível. Agora, há um medo que eu tenho na vida. Eu morro de medo de perder minhas filhas para o mundo. Morro de medo de minhas filhas não se apaixonarem por Jesus, como eu sou apaixonado, como a mãe dela é apaixonada. Porque paixão não se planta no coração dos filhos. O máximo que a gente pode é viver apaixonado por Jesus e acreditar que elas, vendo a nossa paixão, queiram viver a qualidade de vida que nós vivemos em função dessa paixão. A ideia é, filha, veja como nós somos apaixonados por Papai do Céu. E veja o que essa paixão gera na nossa vida. Veja a nossa qualidade de vida. O que você acha da nossa qualidade de vida, filhas? É uma bênção ou uma desgraça? Bom, elas é que vão tirar o diagnóstico, fazer o diagnóstico. Bom, crendo que seja uma bênção estar apaixonado por Deus e viver uma vida relacional com Ele verdadeira e sincera, é que eu caminho no caminho acreditando que eu não vou perder minhas filhas. Mas a despeito disso, eu ainda morro de medo de perder minhas filhas. De ver minhas filhas só um objeto de consumo dessa geração. Um pedacinho de carne gostoso para se comer, porque minhas filhas são bonitas. É como se vê as meninas hoje, um pedaço de picanha. Um pedaço de carne para se comer. É como se vê os meninos hoje. Um paio para se devorar. É só isso. E aí a gente vai se devorando, e à medida que a gente vai se comendo, em todos os sentidos, se usando, a nossa alma vai diluindo. A nossa alma vai se deteriorando. A nossa alma vai perdendo consistência. E quando aquilo que vale na vida, que é o amor, que é a solidariedade, que são os afetos, a ética, tentam se fincar na a nossa alma não retém aquilo, porque a nossa alma está diluída. E aí, o que faz a vida valer a pena, que são os sentimentos, são os valores que o dinheiro não compra e o ladrão não rouba, tentam abençoar a nossa vida, para transformar a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida. A gente não consegue reter isso, porque a alma está diluída, porque vivemos enquanto carne e paio. Então eu morro de medo de perder as minhas filhas. Isso eu tenho medo. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós, ou vocês, estão vivendo um tempo de muita escassez de tudo. Menos de comida. E como você já me viu falar aqui, nós vivemos num tempo onde há uma pobreza tão grande, pessoas são tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Tudo que tem é o que comer, é o que vai ao estômago. Agora, se tira aquilo que vai ao estômago, dá uma olhadinha, resolve, o que tem mais? Tem mais nada. Vivemos um tempo de pobreza familiar, emocional, tão maldita, que em função de não ter isso que faz a vida valer a pena, a gente então morre, a gente mata. Por isso que a gente vê tanta morte, tanta dor, tanta desgraça. Por que a gente vê dor e desgraça? Porque a vida não vale a pena. Acabemos com ela. Agora, aonde é que isso se estabelece enquanto status quo? Na família. Vivemos um tempo de escassez do necessário. Vivemos um tempo de escassez das coisas que fazem a vida valer a pena. E quando nós não temos essas coisas, nos tornamos uma coisa. Coisas não se amam, coisas se usam. E é por isso que nós vivemos nesse processo de usufruto. Eu olho para você, gostei do tênis que está no teu pé, dou um tiro na tua cabeça e levo o tênis. E a gente diz, é o máximo. Não, não é o máximo. Isso é coisificação, como eu tenho pregado aqui há 20 anos. Então eu queria deixar com você uma palavra que vem de 2 Reis, que é um tempo de escassez tremenda. Diz assim lá no versículo 24, para a gente pensar aqui rapidinho nessa meia hora. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. E a 4ª de um cabo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu?
Da eira ou do lagar? Contudo o rei lhe perguntou, o que tens? Disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu, dá cá o teu filho para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei essas palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, vedes como esse filho de homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, e fechai a porta, e empurrai-o para fora para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse, eis que este mal vem do Senhor. Por que, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu, eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém, amados? Texto estranho, não é verdade? Deixa eu explicar para você. Ben-Hadad era o rei sírio. Cercou a cidade de Samaria, a história é bem longa, eu não vou contar a história, vou contar só desse texto. Cercou a cidade de Samaria e a sitiou por muito tempo. Porque a intenção era tomar todo Israel, para quem ele havia perdido alguns anos atrás de forma vergonhosa. Ele tenta de novo tomar Israel e começa por Samaria, na pessoa de Ben-Hadad II. Toma Samaria e oprime Samaria de tal forma que a fome veio sobre aquela terra. Escassez. Escassez de tudo que você possa imaginar. Escassez de pão, de oportunidade, de bondade, de solidariedade, de moral, de ética, de paz, de exemplo, de amor, de respeito, de temor de Deus, submissão, de honra, de carinho, de santidade, de esperança. A cidade foi totalmente sitiada de forma que tudo que havia naquela cidade se perdeu. A fome chegou a uma condição tão grande que eles chegaram a comer cabeça de jumento. Alguns amigos com os quais a gente já salva comer peixe se escandalizam quando eu digo que na minha época, quando era garoto, minha mãe, quando cozinhava um peixe, cozinhava inclusive a cabeça de peixe. Quem se lembra disso aí? Eu me lembro, pastor. Pois é. Aí eu falava assim, rapaz, minha mãe cozinhava inclusive a cabeça de peixe. Eu me lembro até chupando os olhinhos do peixe. Credo, que é isso? Isso não existiu não. E vou dizer mais, não era só cabeça de peixe não. Na canja entrava a cabeça do frango. Você é jovem, né? Não, só come coxa, peito. Sabe? Nem devem mais no frango quando a gente come frango, não é verdade? Mas na nossa época chupava o dedinho do frango, o pescocinho do frango. Lembra disso? Quem gosta de um pescocinho aí? Olha lá. Fala sério, irmão. Chupar os ossinhos do pescocinho é uma benção. Cabeça de peixe, cabeça de frango, legal. Agora, cabeça de jumento, irmão. Escuta, eles chegaram a comer cabeça de jumento. Agora, ouve. Jumento é um animal imundo pela lei de Moisés. Proibido de comer, de se tocar, se não para transporte. Mas a fome se tornou uma coisa tão grande que eles estavam matando o jumento. Agora, quem é que comia o jumento? Eram os suzeranos, eram os maiorais. Porque para o povo sobrava a cabeça do jumento. Agora, uma cabeça de jumento, diz o texto, era vendido por algo em torno de 12 quilos de prata. 80 ciclos.
Ia comprar uma cabeça de jumento, aquele cabeção de jumento, daí 12 quilos de prata. Eles estavam comendo esterco de pombo. Alguns comentaristas fazem alguns comentários divergentes do esterco de pombo. Alguns dizem que esterco de pombo era um tipo de cebola selvagem, mas quase nenhum comentarista concorda com esse comentarista que diz que era um tipo de cebola selvagem. A maioria dos comentaristas concordam que o esterco de pomba, porque pomba comia sementes, no esterco do pombo vinha sementes, que os que comiam o esterco do pombo estavam atrás da semente. De modo que a linguagem é literal. Fome. Eu acredito nisso por causa do fato seguinte. Duas mães fazem um trato sinistro. Olha, você tem um filho, eu tenho o meu. Nossos filhos estão morrendo de fome. E nós também. Vamos fazer um trato? Nós matamos o seu filho hoje e comemos. E amanhã eu mato o meu e a gente come. Aí o texto diz, eu peguei o meu filho, cozemos e comemos. Agora, rei, nós chegamos hoje, na hora de comer o filho dela, ela não quis matar o filho dela. Olha que coisa sinistra. Fome, escassez. Hoje, nós só não temos escassez de pão, salvo raríssimas exceções. E quem tem, somente no nosso caso, escassez de pão, só o trigo, porque não disse, olha, eu preciso de pão. Porque se falar, eu preciso de pão, o pão aparece. Agora, nós temos escassez de tudo mais, como eu já disse. Tira o pão, nós não temos mais nada. Nós não podemos gerar filhos e jogar na sociedade e dizer, olha, boa sorte. Porque a sorte não é boa para quem lida com a sorte. Vivemos um tempo de escassez de outros víveres mais importantes do que o pão. E da mesma forma como o pão faltou naquela época e gerou essa loucura na cabeça das mães, hoje nós vivemos alguns tipos de escassez também, alguns tipos de escassez, que muitas vezes geram loucura na nossa cabeça, irmãos. Numa comunidade do tamanho da nossa, com uma influência que a nossa igreja tem na sociedade, e a palavra desse povo tem, vocês não têm noção de quantos problemas se nos chegam e de que ordem eles são. Se cada um de vocês, membros dessa igreja, entendesse a dimensão de onde essa palavra, onde a influência desse ministério chega, e tivesse a dimensão de visão de que no meio de uma multidão dessa, que não é só essa multidão aqui, tem milhares de pessoas na internet, tem milhares de pessoas no site, tem milhares de pessoas com a palavra em CD, em DVD, e os seus amigos, alguns amigos dos seus amigos que ouviram o CD, que ouviram a palavra, encontram seriedade na coisa, então a demanda é quase inumana. Daí, talvez você entenderia por que eu não tenho paciência com besteira, com besterol, com nhenhenhé, com crente porcaria que está em crise porque a unha encravou. Talvez você entendesse porque que a gente joga muito sério quando o assunto é vida. Não alimentamos o menino que há dentro de todos os homens velhos e em alguns desses meninos se recusa a crescer. Não dá para alimentar meninos, porque hoje a vida é para homem. Não dá para brincar mais com a vida porque o diabo nos leva. A vida nos carcome, nos consome, leva nossos filhos, acaba com a nossa família e faz a nossa vida uma vida sem sentido. Temos que abrir o jogo e falar sério para quem ainda tem ouvidos. Nós vivemos um tempo de escassez de toda sorte. Você, mãe, está aqui no dia da mãe, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu podia muito bem fazer só uma homenagem, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. Eu vou pregar esse mesmo sermão à noite. Então quem não aguenta ouvir a mesma palavra duas vezes, nem vem logo mais à noite, ou vem, porque Deus sempre tem alguma coisa nova em cada palavra, né? Se a gente prega uma palavra 10 vezes seguida, sempre tem alguma coisa nova naquela palavra, né? Então as mães que não vieram hoje, eu quero que ouçam essa palavra, porque nós somos chamados para sermos mães ou pais num tempo de escassez. Se a gente não ensina nosso filho sobre ética, vai aprender aonde? Se a gente não ensina nossos filhos sobre sexualidade em casa, poucos ensinam, vai aprender aonde? Vai aprender na rua. Se a gente não ensina nosso filho sobre respeitos, valores, vai aprender aonde? Na rua. E diga a você que é pai e mãe,
que quantas vezes o seu filho chegou em casa com um discurso diferente, com linguagem, com palavreados, comportamento diferente, você fala assim, meu Deus, da onde meu filho está tirando isso? Da onde meu filho está tirando isso? Da onde estão vindo esses valores que estão formatando ou deformando meu filho? Porque muitas vezes não é nem casa. Às vezes nós temos uma casa balizada, equilibrada, santificada. Mas lembrem, nossos filhos passam mais tempo na rua do que em casa. Eles passam mais tempo na frente da televisão, do computador, do que sentado à mesa conosco. A influência que a geração tem sobre nossos filhos é infinitamente mais quantitativa do que nós pais temos com eles. E o que acontece? Muitas vezes nossos filhos são filhos de pais desesperados, como desesperados estavam essas mães. O que adianta ser filho se a gente é filho de mães como essa aqui? Adianta pouco. Adianta pouco. Então como é que a gente é mãe num tempo de escassez? Porque eu acredito que todas as mães que estão aqui querem ter filhos para a glória de Deus. Amém ou não, igreja? Filhos que amem ao Senhor. Filhos que sejam bênção para a sua geração. Filhos dos quais nós tenhamos orgulho, independente do que venham fazer. Porque a gente quer filho general, a gente quer filho doutor, e é sonho nosso. Claro, todos nós. Eu também gostaria que minha filha fosse. Agora, se não for, a gente tem que se alegrar com o filho, mesmo que ele seja a profissão mais simples do mundo. Desde que, fazendo a profissão mais simples do mundo, seja o melhor profissional daquela profissão mais simples do mundo. A gente quer se orgulhar dos nossos filhos. Agora, quando eu sei que a probabilidade de perdê-los é grande, eu preciso, como pai, pelo menos admitir a hipótese e tentar ser, como eu disse para esses pais que estavam aqui, canal de Deus para que nossos filhos tenham a oportunidade que muitas vezes nem nós tivemos de viver uma vida decente, uma vida que vale a pena ser vivida. Como ser mãe num tempo como esse e prevalecer? Primeira coisa, está no versículo 26. Quero fazer uma coisa analógica aqui. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Repita após mim: acode-me, ó rei, meu senhor. Diga para mim, quem é o teu rei e teu senhor hoje? Jesus. Como é que uma mãe prevalece no tempo de escassez? Levando todas as suas causas ao rei. Aí você fala assim, pastor, isso é óbvio, o senhor não costuma pregar o óbvio. É verdade, mas de vez em quando o óbvio precisa ser relembrado. Sabe por quê? A gente se encontra com muita gente com problema familiar, ou com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos mormente. E a gente não sabe o que fazer com os nossos filhos. Por que a gente não sabe? Porque a gente não sabe falar em línguas. Como eu tenho pregado aqui. E nós nunca tivemos tanta necessidade em falar em línguas como agora. Mas o que as línguas têm a ver com isso aqui? Eu não estou falando das línguas de Coríntios, não. Estou falando da língua dos nossos filhos. Nossos filhos falam outro idioma. Nossos filhos falam uma outra língua. Nossos filhos, muitas vezes nós estamos dizendo uma coisa, ele está entendendo outra. Ontem eu estava conversando com uma das minhas filhas. Tomara que não esteja ouvindo a André, briga quando eu falo da nossa família aqui. Mas é para edificar, vale a pena. Logo mais à noite, está vendo essas luzes negras aqui? Isso é para uma participação que vai ter logo mais à noite aqui, em homenagem às mães. E mães e filhas. Aí, André queria cantar com uma das filhas e disse, mãe, não está afim não, não. A gente respeita. E não vai. A André ficou meio abatida. Mas entende, não devia estar abatida, mas estou. É um direito seu, lógico. Você queria, e uma coisa que você quis, não aconteceu. Por quê? Porque aquele com quem você queria que acontecesse, também não queria. Então, você queria uma coisa e ela queria outra coisa. Então, a coisa que ela queria prevaleceu e a sua não. Agora, a mesma coisa seria ela não querendo viesse. Quem ia ficar triste era ela. Aí a Andréia aqueceu. Aí fui pegar a Thaís na igreja, na outra igreja que ela está indo lá.
Aí vim, filha, por que você não quis participar lá do negócio? Ah, pai, não estava afim. Falei, engraçado, filha, deixa eu dizer uma coisa. Quando teu pai era filho, grande parte do que regia a minha vida era de agradar meu pai e minha mãe. Eu já falei isso aqui. O desejo de agradar meu pai e minha mãe era tão grande, que o medo de fracassar me assombrava. Amava meu pai de uma forma tão grande, e mãe, que eu queria que eles tivessem orgulho de mim, que orassem, está vendo aquele lá? Meu menino, meu caçula, meu filho. Então, se eu estudava, eu pensava neles, se eu trabalhava, eu pensava neles, se eu me relacionava com Deus, eu pensava neles. Não, pastor, isso é uma motivação boa, se relacionar com Deus pensando nele. Eu amava por quê? Por causa da forma como eles se relacionavam com Deus. Então o amor que eles tinham por Deus, quem conheceu Adão e Geralda, sabe de que tipo de crente eu estou falando. Talvez vocês não me entendam, eu entendo também, mas os que conheceram Dãozinho e Geraldinha, sabem do que eu estou falando. O testemunho deles me empurrava para Deus. Então a vontade de ser como eles, portanto de agradá-los, me tornando a imagem e semelhança deles, era tão grande, que quando a tentação de ser uma coisa, de fazer uma coisa com a qual eles não tinham sonhado, me alcançava, por amor a eles, eu abri a mão da minha vontade para fazer a vontade deles. Eu disse isso para minha filha. Filha, quantas vezes eu não fiz uma coisa que eu queria, por uma simples razão. Meus pais não queriam. Por amor a eles, eu abri mão da minha vontade para fazer a vontade deles. Até porque as coisas que eu queria fazer e eles não queriam, eram coisas que, fazendo ou não fazendo, não mudaria a minha vida. Tanto é que não mudou. Então eu fazia o que eles queriam. Me tornei no que me tornei, minha filha. Porque eu honrei meu pai e minha mãe. Pretendo viver uns 98 anos. Pode ser que o Senhor me leve mais cedo. Mas, a contar pela promessa, eu vou viver muito. Amém ou não? Pois é. Como falei alguns anos atrás, vou enterrar muito de vocês. Fazer um culto fúnebre e tudo. Vou pregar um sermão bacana. Né? Ela ficou parada ouvindo. Porque vamos fazer uma análise, minha filha, do que você disse sem querer. Pode análise, eu sou bom. Você disse assim, mas pai, eu vou fazer uma coisa que eu não estou afim? A lógica não está afim, não. Agora vamos olhar para outro prisma, a história por trás da história, a meta-história. Olha o que você disse para sua mãe. Você quer que eu faça uma coisa que eu não quero, só porque você quer? Quem você pensa que é? Você está com essa bola toda? Ou mais, você disse mais. Você não merece que eu me sacrifique fazendo o que você quer. Não, pai, eu não fiz isso jamais. Nunca que eu pensei isso. Eu sei que não. Mas é a história por trás da história. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Do teu ponto de vista, você disse, eu não estou afim. Agora, do lado de cá, pô, será que mesmo estando afim por amor, não poderia? Poderia. Aí o que ela fez? Amor, você está na internet aí? Não. Como é que eu vou saber? O que ela fez depois eu conto. Né? Fez um negócio muito bacana para a mãe. Falei, poxa, pai, eu não tinha pensado nisso. E a Thaís é ferra, minha cabeçona. Caraca, eu não tinha pensado nisso. Pois é, filha. Um dos grandes problemas da sua geração é que pensa pouco. Faz muito, mas pensa pouco. E quem faz sem pensar, faz. É isso aí mesmo que você pensou. Aí mesmo. Agora, depois que a M está feita, quem socorre é a gente. E a gente fica desesperado para dar um jeito na vida do nosso filho. Consertar o pau que entortou. Só que a gente tenta de todas as formas, mas dificilmente, primeiramente, busca o rei.
A gente só recorre a Deus quando já tentamos todos os caminhos. Quando tudo mais falhou, a gente diz, agora está na tua mão, ó Deus. Pois é aí que está o nosso erro. Nesse tempo de escassez, irmãos, nós temos que levar todas as nossas causas primeiro ao Rei. Primeiro. Porque nós sonhamos que os nossos filhos sejam doutores. Botamos na escola de doutorado. Queremos que falem outros idiomas, escolas de inglês. Queremos que tenham saúde, academia. Agora não nos preocupamos em trazer para a escola bíblica dominical. Estou cansado hoje de manhã, eu não vou para a igreja, meus filhos também não vão. A gente não investe prioritariamente na vida espiritual dos nossos filhos. O que acontece? Nossos filhos crescem como um corpo estranho no corpo de Cristo. Como já preguei aqui numa outra oportunidade. Eu carrego esse anel no meu dedo há 22 anos. Mas ainda não se transformou em corpo até hoje. Está no meu corpo. Metade dos meus anos de vida. Mas até hoje não se transformou em corpo. Alguns de nós temos verruga. Está no corpo, mas não é corpo. A gente quer tirar, é um negócio estranho. E muitos de nossos filhos crescem, mas um corpo estranho no corpo de Cristo. Não é formatado nele o caráter de Jesus. Aí nossos filhos, já pequenininhos, já vão mostrando deformações. 2, 3, 4 anos. Aí nós ficamos desesperados. Naturalmente, tem que se desesperar mesmo. Agora, ao invés da gente correr para o colo do Rei, a gente, estou abatida, não vou na igreja hoje. Aí vai secundarizando. Pois é, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, como quem é pai de adolescente. Se você acha que é difícil criar um filho de 4, 5, 6 anos, espera fazer 16. Espera fazer 18. Aí você vai ver o que é criar filho. Quando seu filho fala assim, pai, você não sabe nada. Eu sou dono do meu nariz. Eu tenho direito de escolher o que eu quero para a minha vida. A asa cresceu, como é que a gente vai impedir o voo? O máximo que a gente pode é coordenar o voo. Se o passarinho nos ouvir. Porque se asas cresceram para voar. E aí os nossos filhos vão para longe, mas tão longe que a gente diz, quem é esse aí que está indo para longe que eu... Não pode ser meu filho, não foi eu que fiz isso. Talvez não por comissão, mas talvez por omissão. A gente sonha que nossos filhos sejam tudo, menos apaixonados por Deus. Então, essas mulheres, mesmo no seu desespero, recorreram ao Rei. Levar todas as nossas causas primeiro ao Rei. Você está entendendo até aqui, amém ou não? Segundo, quem quer ser mãe num tempo como esse e prevalecer, tem que entender que melhor é a vida do que o controle. Controlar os nossos filhos não é mais importante do que ensiná-los a viver. A vida é mais importante que o controle. Quer ver uma coisa? Essas mulheres achavam que tinham controle sobre a vida dos filhos. O que elas não sabiam, é que elas mesmas já estavam descontroladas. Porque pensa, mãe, não dá nem para pensar. Imagine, vamos tentar imaginar, tenta imaginar. Você com desespero, com fome, pega seu filhinho e diz assim, ó. Vamos fazer um negócio, amiga? Amiga, vamos fazer um negócio? Vamos, amiga, o que foi? Tive uma ideia bárbara. Qual foi, amiga? Ó, a gente mata nossos filhos e come. Olha, boa ideia. Agora quem vai matar primeiro? Dunité, fala meu amigo, você. E o que a mãe fez? Pegou o filho, matou, diz o texto, cozeu, comeu. Ora, será que eu tenho poder sobre a vida do meu filho de verdade? Eu tenho ingerência de verdade sobre a vida do meu filho? Será que os nossos filhos nos pertencem mesmo? Nós pais às vezes achamos que sim. Meu filho é meu, conversa fiada. Todos nós somos do Senhor. E a gente descobre que nossos filhos não são nossos quando as asas deles crescem. Alguns nem conseguir amar os pais conseguem, se tornam
o pior inimigo, motivo da maior vergonha. Alguns se chafurdam numa vida maldita exatamente para agredir o pai e a mãe. Veja o que acontece com muitos divórcios que a gente vê hoje. Pai e mãe que se amavam, não souberam viver em comum acordo, se odeiam. Quem é que eles usam para atacar o outro? Diga vocês. Os filhos. Meu filho, sua mãe fez isso com seu pai. Sua mãe é uma vaca. Sua mãe é maldita. Sua mãe não sei o quê. Aí o filho fica com raiva da mãe. Aí vai para casa da mãe, bicuda odiando a mãe. A mãe convence o filho, não, seu filho que é o seu pai que é um troglodita. Seu pai não me pagou a pensão. Seu pai é um miserável. Seu pai é um desgraçado. Aí agora ele se torna o protetor da mãe. E se sente culpado porque odiou a mãe até ontem. E aquele que amou até ontem, agora ele passa a odiar. Que é o pai, que é o algoz da mãe. Até que ele vai para a casa do pai. Sua mãe falou isso de mim, meu filho. Não, sua mãe. Pronto, o menino fica nesse redemoinho emocional maldito. E os nossos filhos vão crescendo deformados, se transformando em coisas deformadas, que a gente me diz, o que está acontecendo com o nosso filho? Mas ele tem tudo, menos pais equilibrados. Estou falando alguma bobagem, será? Não, né, irmão? Nossos filhos não nos pertencem. Ele pertence ao Senhor. E por que pertence ao Senhor? É que a gente tem que cuidar bem dele. Se fosse meu, tudo bem, faz o que a gente quiser. Se fosse como meu carro, eu não lavo o carro há 20 anos, eu não sei que é lavar carro, não sei que é lavar moto, eu não sei cuidar das minhas coisas. Minhas coisas, se não tiver alguém que cuida, acaba. Fico um ano, sei lá, você entrar no carro do meu carro, eu falo, meu Deus do céu, isso é o carro de um santo ou um chiqueiro? Né? Por fora o posto passa um paninho assim e tal, entra lá dentro, seja uma coisa. Largo, abandono. É meu. Agora os meus filhos não são meus. Foi Deus quem gerou aquela vida no ventre da minha mulher. E eu não pus a mão, nem ela pôs a mão. Foi Deus que foi formando. Foi Deus que foi gerando. Então nós precisamos entender que a vida é mais importante do que o controle. O pacto feito era um produto de duas pessoas descontroladas. E muitas vezes nós perdemos o controle da vida dos nossos filhos exatamente porque queremos controlar. Mais importante do que mandar nos nossos filhos, nós precisamos nos tornar amigos. Mais importante do que dar um tapa nessa luz. Quem manda nessa porcaria sou eu. Quem tem que fazer isso em casa, quem manda nessa porcaria sou eu, porque eu já não mando em mais nada. Quem precisa lembrar quem é o chefe, é porque todo mundo já esqueceu quem é o chefe. E se todo mundo esqueceu quem é o chefe, é porque o chefe não foi competente. Ora, se eu fracassei como chefe, quem sabe eu possa ser um amigo. Quem sabe eu possa provar para o meu filho que eu quero com ele não é controlá-lo, mas é viver com ele. Porque senão, irmão, não adianta nos escondermos atrás do eu não quero, eu dei o que eu tinha que dar, meu filho está perdido, isso não me atinge. Não atinge uma ova. Eu sei do que eu estou falando. Lido com gente há 20 e tantos anos. Então a relação que mãe e filhos, pais e filhos têm que ter hoje, não é de controle só. Importante ter limite. Importante ter disciplina. Importante ter horário. Importante ter tudo. Mas dentro disso tudo, da disciplina, do horário, até do controle, tem que ter amizade. Tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, tem que ter relação humana. Nós temos que dizer não para o nosso filho e falar assim, sabe por que eu estou dizendo não, filho? Eu sei que você vai ficar com raiva de mim, você não vai entender. Mas é que pai, mãe, já passamos por esse caminho, a gente sabe onde ele vai dar. Então hoje você fica com raiva de mim, mas eu sei que amanhã você vai me agradecer. Agora se eu deixo você ir, você vai ficar feliz comigo, mas amanhã você vai me culpar. E o que importa é como termina. Então a vida é muito mais importante do que o controle. E a ação daquelas mulheres foi uma ação de pessoas que achavam que tinham controle sobre os filhos, mas não sabiam que estavam descontrolados. Descontrolados, fizeram o que fizeram. Que lições a gente tira disso aqui? Quais as lições? Primeiro, nem sempre teremos controle de todas as situações. Algumas fugirão ao nosso controle mesmo. Agora, o que acontece com a gente quando a gente perde controle? A gente agride. A gente se torna inimigo. A gente muitas vezes gritando, brigando, empurra nosso filho para fora de casa. E toda vez que um pai ou uma mãe empurra um filho para fora de casa, tem alguém do lado de fora de casa com as mãos abertas para os nossos filhos. Esse é que é o problema. Se a gente empurrasse para fora, não tivesse ninguém lá com os braços abertos,
Então estava tranquilo. Então a gente vai buscar e traz de volta. Agora, quando a gente sabe que tem gente com o braço aberto, a gente vai buscar, ele já está abraçado, já está envolvido em afetos, em relacionamentos. Então nós precisamos ter a ideia de que coisas fugirão ao nosso controle. Nem sempre eu sei o que fazer. Tem vezes que eu sento na relação familiar, na relação com filhos, até com vocês, com gente que não faz parte da minha vida familiar, que eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, fico perdidaço e o que eu faço é o seguinte, eu não sei. E dizer para os nossos filhos, eu não sei, não é fraqueza, é grandeza. Filho, pai não sabe. Você me dá um tempo para pesquisar? Você me dá um tempo para pensar? Isso é importante. Então, pai e mãe não tem que saber tudo. Não tem que ter controle de tudo, porque algumas coisas fugirão do nosso controle mesmo. Agora, por que é difícil lidar quando as coisas fogem do nosso controle? Por que quando não acontece como a gente quer, nos irrita tanto, nos causa tão mal, nos faz tão mal? Por 3 razões. Primeiro, revela a nossa limitação. Eu sou uma porcaria mesmo, não sei de nada, né? Eu não nasci para ser pai, acho que eu não nasci para ser mãe, eu não sei controlar meus filhos, meu Deus, eu estou perdida nessa criação dessa criança, pastor, pelo amor de Deus, me socorre, a gente vai para a internet e a gente fica perdido. Eu sou limitado. Segundo, revela a nossa incredulidade. Deus diz que vai cuidar dos nossos filhos e a gente duvida. Terceiro, gera culpa na gente. Todo filho perdido tem em casa um pai ou uma mãe que se sente culpada. Primeira coisa que a gente faz, sente, cara, onde é que eu errei? Às vezes erramos, é verdade. Às vezes não. Nem sempre a gente terá tudo sob controle. Que outra lição a gente aprende? A gente aprende que descontrolados, nós precisamos estabelecer valores. Primeiro a vida e não negocie, portanto, a sua vida. Tem gente que negocia a vida. Mais importante, estou descontrolado, meu Deus, o que eu faço? Vou fazer uma besteira. Não, pare, raciocina, conta de 1 a 200. Deixa eu lembrar daquela palavra, o mais importante é a vida. Eu estou querendo, hoje manhã cedinho, às 5 horas da manhã, alguém ligou para André. André ficou horas no telefone com essa pessoa. Uma vergonha se estabeleceu na casa, grande. Ela falou, pastor, estou pensando em dar cabo da minha vida. Como é que eu vou encarar a senhora? Como é que eu vou encarar o pastor? Como é que eu vou encarar os meus amigos? Como é que eu vou encarar a minha igreja? Peraí, irmã, ninguém sabe disso. São vocês e nós. Nós, pastor, ninguém precisa saber disso. Lembra do que nós já pregamos lá? Você não vale pelo que faz, você vale pelo que é. Não pense que o seu problema é o pior que nós já vimos na vida, não. Eu já vi 20 vezes pior que o seu. Pastor, pior do que isso, pior do que esse 1000 vezes. Aí quando a gente sabe que tem uma desgraça maior que a nossa, a gente se sente um pouquinho melhor. Portanto, um bom negócio para quem está vivendo na desgraça é se encontrar com outros desgraçados. Porque nos encontrando com gente que tem problema, a gente vai descobrir que o nosso problema não é tão grande. Eu estou aqui reclamando porque meu pai não me deu um tênis esse final de ano, meu pai não me deu um tênis da Nike, droga, eu estou sem tênis. É até tu ver um menino passar na cadeira de roda com as pernas amputadas. Você está reclamando que não tem tênis e o menino não tem pé para botar um tênis. E ele está com um sorriso na boca. Agora, a gente não se encontra com gente que não tem perna. A gente está reclamando, até arroz com ovo, né? Tá porcaria, tá sem arroz com ovo. Que merda, é ovo. Pois é. Faz uma viagem para o interior do Nordeste. Lá eles comem rato. Faz um passeio, mesmo que seja na internet, pelo Sudão. E diz assim, gente, eu como arroz com ovo, sabia? Lá no Brasil, diz para ele lá no Sudão. Você vai ver que os olhos deles vão encher de lágrimas. Porque gostariam de ter o manjar dos deuses como arroz com ovo que você tem. Agora, por que a gente reclama? Porque a gente não se relaciona com o faminto. Quando você pega o chorão te reclama, não pelo que está faltando, mas pelo que não está sobrando, geralmente é parasita. Manda ele abençoar alguém para ver se ele continua chorando. Então não negocie tua vida de jeito nenhum. Porque a gente que está sofrendo, perdeu o controle, se entrega na droga. Perdeu o controle, se entrega para o álcool, se entrega para o vício. Perdeu o controle, se torna um rebelde sem causa. Pastor, eu sou rebelde sem causa. O que é um rebelde sem causa? É um idiota. Porque se vai ser rebelde, seja por uma causa.
Na década de 60, os rebeldes lutavam contra a ditadura. Foram presos, extraditados, mortos. Eram rebeldes, mas tinha uma causa. Agora vamos arrebentar a boca do balão. Pois é, está negociando com a vida. Merece não viver. Então, minha irmã, não negocie com a sua vida. Não se entregue a causas espúrias, a sentimentos negativos. Seu filho ainda tem esperança. Deus vai resgatá-lo de lá no nome de Jesus. Descontrolou-se, terceiro, aquiete. Pois as atitudes podem deixar danos irreversíveis. Como, por exemplo, a perda do filho. O que aconteceu com essas duas mães? Se desesperaram e agiram. Agindo desesperadamente, come filho. Dano irreversível. Lembra que eu preguei alguns meses aqui atrás? Irai-vos, mas não pequeis. Estar irado não é pecado. O pecado é estar irado e agir. Está irado? Tô. Então senta aí e fica quieto. Comeu uma pipoca na praça. Cala a boca e não fala nada, não reage. Irou? Legal, curta a tua ira, vai mandar cabeçada na parede, se você quiser, mas sozinho. Não haja. Irai-vos, mas não pequeis. Toda ação de alguém irado é pecado. Segundo, está irado? Tô. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não durma. Dormir com ira é pecado. Então nós temos que aprender a lidar com os sentimentos. Porque há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então no tempo de chorar, chora, no tempo de sorrir, sorria. No tempo de irar, ire, mas haja como quem está irado, como diz a Bíblia. Quando está alegre, se alegre, mas como diz a Bíblia. Lembrando que Deus te trará juízo por tudo. Não se procrastine. O que esse texto está dizendo? Aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a lidar com os frutos das suas emoções. Porque se a gente lidar com as emoções erradas, no desespero agir, a gente pode causar danos irreversíveis. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos para vocês aqui, mas esses exemplos são pessoais e a gente não pode dar. São testemunhos que acontecem no ministério pastoral, a gente não pode dar. Então, cuidado. Entenda que melhor é a vida do que o controle. Se está perdendo o controle do seu filho, tenta viver com ele. Para a gente terminar, não tenha medo de admitir que errou. Não tenha medo de se arrepender. Errou. Errei, cara. Pronto. Me perdoa. Desculpe a dor que te fiz sentir, filho. Desculpe o beijo que não te dei, devia ter te dado. Desculpe minha ausência. Desculpe que, pelo fato de estarmos tão ruins do lado de dentro, foi em razão de eu estar tão ocupado do lado de fora. Peça perdão. Eu vou dizer uma coisa para você. O perdão de um pai pode gerar um milagre maior do que o próprio Espírito Santo poderia gerar no filho. Porque o pai é a figura do próprio Deus para o filho. Ele é o super-herói, ele é o perfeito. A mãe é a figura do Espírito Santo, que é a figura feminina na Trindade. Quem tem entendimento, entenda. Quando você desce da sua deidade para conversar com um reles mortal, como é seu filho, você está revelando ao filho a imagem de um Deus misericordioso, de um Deus que te enxerga. Dizer para sua filha que você reconhece que deveria ter abraçado e não abraçou, é curar a filha de todos os abraços que não recebeu os anos todos da vida. E daqui por diante passe a abraçar, porque o abraço do pai pode curar, irmão, o dano de muitos amores e paixões que nossas filhas têm com homens iníquos no caminho. Porque o homem que a nossa filha mais deseja é o pai. E a mulher que os nossos filhos mais desejam é a mãe. Então essa mensagem é para a mãe e para pai. Arrependa-se, reconheça que errou. Estenda a sua mão. Isso é grandeza. Isso é cristianismo, isso é santidade. A admissão do erro salvou aquele filho. Eu comi o filho dela, mas quando ela veio comer meu filho, eu descobri que eu cometi um erro. E eu não vou consertar um erro com outro erro. Não, já que eu comi o seu, então como o meu, vamos consertar, vamos ficar aqui. Não, não. Um erro não justifica o outro.
É igual o jovem quando adultera, engravida, aí a igreja diz assim, tem que casar. Como se o casamento fosse consertar o erro da gravidez. Aí a gente engravida fora do casamento, já foi um erro. Casar sem amor é outro erro. Um erro não justifica o outro. O que essa mãe quando disse assim, não vou te dar meu filho? Ela caiu em si, ela reconheceu que cometeu um erro, a outra ficou com raiva, é verdade, mas ela preservou uma vida. É melhor uma pessoa irada do que uma pessoa morta. Então reconheça o teu erro. Arrependimento, depois da desgraça, é produto da dor. Agora, o que é o arrependimento antes da desgraça? Quebrantamento. Quebrante-se. Porque o arrependimento pode vir antes ou depois. Arrependa-se antes. Quebrante-se. Talvez haja esperança para o seu filho, para você, para o seu casamento. Haja esperança para toda a sua família. Porque para mim, aqui, nessas palavras de 40 minutos que eu ministro para vocês, está a razão de toda essa desgraça social. Toda essa desgraça social. A vida vale mais do que o controle. Nós não temos o controle de tudo. Então a minha oração, mamãe querida, mamãe amada, você que foi chamada para ser mãe nos momentos mais difíceis da sociedade, é que Deus te dê a graça de poder ser alguém tão parecido com aquilo que Deus sonhou para você, que os teus filhos possam olhar para você e falar assim, aquela é minha mãe. E eu amo a minha mãe e eu tenho muito orgulho de ser filho dela. Que você, sem precisar dizer muito, possa dizer tudo com a própria vida e que seus filhos aprendam a ler e a ouvir as palavras que você nem precisou dizer. Porque é ver a forma como você vive no caminho, ver a forma como você é na presença de Deus, ver a forma como você é dentro da sua casa. Que Deus te abençoe para tanto. Amém? Recebe essa palavra como vinda de Deus? Um aplauso ao Senhor bem forte.